Eu sou Felipe Araújo. Eu sou Thalita Celari Araújo. E nós estamos casados já fazem 5 meses. A gente decidiu se conhecer primeiro, estabelecer uma amizade primeiro, ver os pontos bons e os pontos negativos, para saber se a gente queria entrar de fato em um relacionamento e um namoro. Apesar de ter vivido outro relacionamento, em outro padrão, eu comentava com as minhas amigas que eu sempre quis um relacionamento que tivesse envolvido oração, um tempo de espera, de conhecer. E quando eu comecei a me interessar e começou a acontecer essa amizade, eu já fui buscar me fortalecer. Eu lia artigos sobre escolha esperar, eu lia coisas que me fortalecessem na espera mesmo. Eu tive certeza com uma fala dela muito parecida com o que eu ouvi durante toda a minha infância, uma fala de cuidado, de prestatividade, de honra. Quando ela falava comigo, eu conseguia entender que essa era a coisa indispensável para mim. Eu podia abrir mão de muitas coisas, de dinheiro, de beleza, mas essa coisa eu não poderia abrir mão. E essa honra, esse respeito, esse cuidado que ela tinha na fala dela comigo, me chamou a atenção e me fez dizer, essa é a menina que eu vou me casar. Eu tive certeza porque as meninas, a gente às vezes é tratada de forma muito vulgar, né? E eu tinha necessidade de me sentir única, então eu pedi essa confirmação para Deus e aconteceu, assim. Chegou um momento em que Ele próprio disse que eu era única, então eu tive certeza que era Ele. As maiores dificuldades, com certeza, para mim como homem, era a de não avançar o sinal, a de não ter um namoro em braille, né? A de não propriamente provocar um desejo sexual no momento onde eu não poderia exercer ou ir até o final. Ia ser até uma forma horrível de lidar num relacionamento, né? Eu provocar alguma coisa que eu sabia que eu não ia ter coragem de ir até o final porque eu respeitava muito ela. Acho que as maiores dificuldades foram em relação a ser menina, assim, se sentir afirmada, se sentir querida num ambiente em que você às vezes tem que dar um passo atrás, se resguardar e não usar artifícios que as mulheres são incentivadas a utilizar o tempo todo para seduzir, para conquistar. Que vale a pena manter a integridade no período de namoro, de noivado, de conhecimento, se preservar essa resposta depois no casamento que é a descoberta. O desejo está ali, né? Ele sempre vai existir. Deus nos criou com os sentimentos, os desejos. Isso é positivo. Agora, usar de forma errada pode ser muito prejudicial destrutivo em todos os níveis. Na espera você descobre quem você é e assim você se torna melhor para outra pessoa. A espera é doce quando ela é bem acompanhada. Eu escolhi te esperar. Eu escolhi te esperar. Eu sou a Ana Paula do Paulo. Eu sou o Paulo da Ana Paula. Nós temos 21 anos de casados. 2 filhas. E decidimos esperar. Decidimos esperar porque entendemos que é a vontade de Deus. E tudo que Deus faz, Ele é maravilhoso, Ele é para o nosso bem. Em 1 ano e 11 meses, a gente então ficou nessa questão de esperar mesmo o momento certo para a gente consumar mesmo o nosso amor. Nós ficamos todo esse tempo sendo vigiados, supervisionados, como nós decidimos levar a bom termo até o final, essa experiência de aguardar até o dia do casamento, então para a gente celebrar a nossa união, nós tivemos então que nos policiar mesmo no sentido de colocar a gente nos policiando. Então se a gente viajava, era a gente junto. Porque nós entendemos que o resultado disso, fruto dessa espera, é para o nosso bem. E depois de casado, isso fica como um marco de fidelidade. E aí depois, quando você casa, você tem uma segurança de que você tem realmente uma pessoa que se dedica a você, que realmente tem o controle de si mesmo, né?
E isso é maravilhoso. E a gente já no namoro sabia que a gente ia casar. E a gente só não casou antes de 1 ano e 11 meses, porque então o Paulo estava fazendo faculdade e a gente estava aguardando mesmo a conclusão disso. Porque senão, essa convicção, eu acho que levaria a gente a estar casado em menos de 1 ano. A dificuldade é justamente, você tem que se policiar, né? Você tem que estabelecer algumas coisas para não deixar o relacionamento sair do controle. Né? Mas isso é maravilhoso, porque a gente sabe que Deus está com a gente. Que a gente tem percebido que as nossas escolhas no namoro têm interferido, então, até mesmo na condução para que as nossas filhas sejam, então, criadas de uma forma com que a gente creia que isso, né, que a gente fez, dessa decisão, está sendo, então, adicionado à vida delas no sentido de protegê-las, no sentido, então, delas verem que tem pais que se amam de verdade, que não tem ciúmes um do outro, que confiam no outro. Essa segurança que a gente tem hoje, pelo fato de ter decidido esperar antes, isso transpassa para as nossas filhas, elas veem a segurança do nosso relacionamento, elas não tem dúvidas com relação ao outro, não tem questionamentos nesse sentido, e isso elas percebem, então é um testemunho sem palavras, né? Isso é um fruto, né, de esperar. Que esperar faz com que então haja uma bênção protetiva no casamento. Eu defino, né, essa coisa do eu escolhi esperar porque eu sabia que eu ia ser abençoada. Esperar é crer que Deus tem o melhor para você. É fé, é saber quem Deus é, saber que Deus ama, saber que Deus prepara o melhor. E isso te dá a convicção de que esperar vale a pena. Eu escolhi te esperar. Eu escolhi te esperar. Meu nome é Pamela, tenho 25 anos. Meu nome é Marcelo, tenho 28. Nós estamos juntos há quase 7 anos, com 2 anos e meio de casados. Eu escolhi esperar por decisão própria, por aprender que isso era o melhor para nossa vida. Desde na igreja, o meu tempo de conversão, Deus ministrou muito de que isso ia dar bons frutos e eu decidi obedecer. Eu também escolhi esperar, também por acreditar que isso ia ser o melhor pro meu casamento, pro nosso casamento, e ia dar bons frutos, ia ser algo positivo pro nosso relacionamento. Durante o namoro, a gente foi se conhecendo e eu fui percebendo que ela era a mulher para eu passar pro resto da minha vida, e ela também deu indícios de que eu era o cara para ela. Então isso foi acontecendo aos poucos, mas assim, desde o princípio, a gente já sabia que tinha algo diferente no nosso namoro. Foram, assim, bastante dificuldades, porque logo depois que a gente começou a namorar, eu já fui morar sozinha. Então a gente teve que estabelecer bastante limites por conta disso. Não vai na minha casa, não entra lá, só quando tiver outras pessoas juntos no dia da minha célula. Pode entrar, pode ir lá comer junto, tomar um lanchinho, mas fora disso, não vai, não ficar muito tempo no carro, tá sempre com mais gente junto da gente. A gente não dava brecha, né, assim. A gente percebe que por essa decisão de ter escolhido esperar, tem alguns aspectos dentro do nosso casamento que eles, assim, não dão problema, que a gente vê que outros casais têm. Insegurança da mulher, insegurança às vezes até do próprio homem, questão de ciúmes. Então assim, a gente vê que está muito ligado nessa área de ciúmes e insegurança. Então a gente é bem seguro um com o outro, né? A gente não tem nenhum tipo de problema relacionado a isso. E de cumplicidade também, que a gente, como passou todo esse processo junto e a gente determinou um foco, então agora pra gente conseguir as coisas, a gente sempre
vai por esse caminho. Não, nós vamos conseguir, vamos fazer assim. A gente já tem facilidade, cumplicidade de planejar e realmente as coisas, com a bênção de Deus, irem acontecendo. Escolher esperar foi algo decidido por nós, né? A gente teve orientação, né? A gente tem orientação, mas assim, mais do que uma orientação, nós dois juntos, a gente viu que seria o melhor pra gente no futuro, naquele momento e pro futuro. Naquele momento, porque a gente eram namorados, né? A gente era namorado, a gente não sabia exatamente, por mais que a gente quisesse que a gente soubesse que ia se casar, a gente no momento era só namorado. Então a gente já sabia que daquele período pra frente ia ser o melhor pra gente. Então acabou sendo uma decisão mesmo nossa, não foi nada imposto, nada pressionado, não. Até porque eu já morava sozinha, eu não tenho os meus pais, então foi algo que foi a liderança da igreja nos aconselhou, falando que isso seria saudável para um relacionamento, e a gente decidiu que esperar ia ser a melhor opção. Escolher esperar é respeitar um ao outro. E valorizar um ao outro. Cada momento tem as suas consequências. Eu escolhi te esperar. Eu escolhi te esperar. Meu nome é Felipe. Meu nome é Vanessa. Nós estamos casados há 4 anos, vai fazer 5, e nós escolhemos esperar. Escolhemos esperar. Nós escolhemos esperar por opção. Nós, graças a Deus, seguimos o mesmo princípio e a gente achou que isso seria bom para a nossa vida com Deus e nossa vida conjugal. Mais uma questão também de obediência mesmo, né? Não é nem um pouco natural, não, né? Nem um pouco também lógico esperar. Mas por questão de obediência, como ela falou, aos nossos princípios que nós temos, né? Princípios cristãos, né? Nós sabemos que Deus pede isso da gente, então nós escolhemos esperar. Além de amar a Deus, a gente amava um ao outro e respeitava. Exatamente. Então, foi muito natural, mais natural por causa disso. Porque a gente respeitava o princípio do outro, a vontade do outro, os limites, né? Que tudo estava dentro do contexto da obediência a Deus. Exatamente. Pelo menos eu tinha no coração uma certeza muito forte que era a Vanessa. Deus colocou isso no meu coração, eu já sabia. Né? Tanto que no nosso primeiro mês de namoro já falava de casamento. Sim, falava. E assim, ao longo desse processo, né, nós noivamos praticamente com 6 meses, né, de namoro, né, e começamos a ver as coisas do casamento. Então assim, se porventura eu não quisesse mais esperar, eu tinha que respeitar a Vanessa, né, porque ela queria esperar. Então eu respeitava ela e vice-versa, né? Então assim, era um dando força para o outro, na verdade, né, e com a certeza que nós tínhamos um para o outro, né? Então isso veio de Deus, né, basicamente. Nós somos seres humanos, né? Temos vontades, então é fato que esperar não é nem um pouco fácil, né? Não é nem um pouco fácil, não. Mas como eu te falei, é a questão realmente de amor, né? Então a dificuldade é que nós temos que vencer a nossa carne. Então a vontade vinha e nós, não, peraí, vamos fazer outra coisa, vamos para um ambiente onde tem pessoas, vamos fazer alguma, né? Então há estratégias que nós podemos ter para meio que driblar, né, esse desejo da carne, né? E foi o que a gente fez. Assim, a gente decidiu esperar tanto antes quanto durante o relacionamento, né? Então a gente assim teve esse momento de espera, a gente, né, se envolveu com outras pessoas, mas também vivendo o mesmo princípio. E só que a gente decidiu esperar por um momento assim, um pelo outro. A gente não sabia. Teve até assim, um líder nosso que perguntou até se, né, o Felipe tinha
certas pegadas e tal. E aí eu falei assim, nossa, mas ele perguntando isso. Mas ele falou, Vanessa, é normal que isso ocorra. E você tem que dar o limite. Então, assim, há todo um conjunto, né, assim, de coisas que devem acontecer. Mas a gente conversando, a gente conseguiu vencer essa. Foi fácil, não. A gente aprendeu junto, né, a questão, né, do relacionamento sexual, né, a questão das afinidades, a gente aprendeu junto, aprendeu um com o outro, né, e foi tudo muito bom, né, até hoje é muito bom. A gente não tem a questão de comparações com outros relacionamentos, porque, como você falou, a gente escolheu esperar, né, na sua plenitude, né, tanto antes do casamento, tanto antes do nosso período de namoro, quanto durante o período de namoro, né? Então, assim, só o fato de a gente não comparar um ou outro com outras pessoas, isso já enriquece o nosso relacionamento. A gente vive feliz, assim, e a gente não se arrepende de ter passado por esse processo. Muito pelo contrário, a gente, na verdade, estimula as pessoas a fazerem o mesmo, porque, né, elas vão também ter essa vivência, né, de aprendizado um com o outro, apenas um com o outro. E isso não tem preço. É verdade. Escolher esperar é difícil, mas vale a pena. Escolher esperar é muito prazeroso. Apesar de todo processo de dificuldades e desafios, vale a pena enfrentar isso e depois falar assim, eu venci. É muito bom. Eu escolhi te esperar. Eu escolhi te esperar. Meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Raquel. Nós estamos juntos namorando há 7 meses e nós escolhemos esperar. Para mim, essa decisão foi por amor a Deus e por amor a ela e as pessoas, né, das nossas vidas aí. Bom, nós escolhemos orarmos, nós oramos 1 ano e foi algo muito difícil, foi uma decisão muito difícil. Difícil sempre é, né? O que é fácil geralmente não tem muito valor, né? As coisas que a gente luta e que são difíceis é que valem mesmo, né? A gente foi vendo coisas um no outro que era aquilo que a gente orava já antes, era aquilo que a gente pensava, nossa, é isso que eu quero pra minha vida e, sabe, que valia a pena tudo aquilo, sabe? Podia esperar mais 5, 6, 7, 8 anos se fosse para ter ela, né? Que é aquilo que eu estava conhecendo cada dia mais. Como o Gabriel, ele é muito diferente porque ele é realmente um príncipe. Então eu acho que se a gente tivesse avançado todos os limites, eu acho que tudo não teria cooperado para as coisas. Então a nossa cabeça já estaria meio pesada em relação a estar fazendo algo errado. Então eu acho que da gente viver nessa espera, a gente consegue ser livre e conseguir falar com toda a vontade que a gente não tem relações e que a gente vive o melhor de um namoro, que é conhecer a pessoa, que é estar junto com ela. Então eu acho que essa espera proporcionou que nós estivéssemos, tipo, em santidade, viver felizes e não ficar com um peso, né, que é você ter a culpa de ter feito algo errado. Então eu acho que isso é muito bom. O fruto, ele já tá vindo, né? Eu acho que a espera é algo que dá fruto a curto, médio, a longo prazo, sabe? Porque hoje a gente já colhe frutos tanto na vida de pessoas que a gente inspira, quanto na nossa vida mesmo, que a gente cresce pessoalmente e como um casal mesmo. Nós crescemos juntos hoje e mais pra frente eu tenho certeza, cara, que isso vai aumentar muito a nossa a confiança, né, um no outro, porque, cara, eu não esperei pouco por ela, eu não fiz pouca coisa por ela não fez pouca coisa por mim. Eu sei o valor dela e que ela não vai se
entregar por qualquer um aí por nada. Então eu acho que a espera é uma das principais coisas, cara, tanto pra gente crescer hoje quanto amanhã, e tem sido muito bom e vai ser muito bom e vai dar muito fruto, como já tem dado hoje ainda. Como vivemos também no mundo, nós vivemos com pessoas da faculdade, pessoas do cursinho, então os amigos não entendem muito o porquê dessa espera, mas eu acho que eles não entenderem faz com que eles queiram conhecer também o porquê de a gente de esperar. Então, eu até tenho uma amiga que ela não entende, só que um dia ela veio me perguntar e ela falou que era muito bonito. Então, mesmo as pessoas não entendendo, as pessoas elas olham com o olho muito, nossa, que legal, que bonito. Eu não faria, mas eu acho muito legal. Então, mesmo que elas olham de um jeito diferente, elas olham com o olhar de eu queria estar conseguindo fazer isso, ou eu queria estar fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que mesmo as pessoas, a gente não tem tanta dificuldade em relação a isso, mas eu acho que é legal para poder abençoar outras vidas, né? De poder contar das coisas que a gente já viveu e que a gente vive ainda. Falei antes, a nossa espera ela é baseada antes de tudo num amor a Deus, né? Sabe? Então, eu acho que quando essa pessoa ela não tem essa convicção de que ela é um cristão, de que ela ama Deus, que Jesus Cristo, sabe, a melhor coisa que ela pode ter na vida dela é isso, não, ela nunca vai entender algo assim, sabe? Porque, sabe, Ele é o nosso tesouro maior. Se você não entende isso, dificilmente você vai entender esse tempo de espera, né? Ou isso que a gente chama de espera. Escolher esperar para mim é escolher amar. É escolher amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Escolher esperar é você se valorizar também a pessoa que está junto com você. Eu escolhi te esperar. Eu escolhi te esperar. Meu nome é Alessandra Ranciaro, eu tenho 25 anos e eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar desde que eu tinha 14 anos porque eu entendi que Deus sempre tem algo bom pra gente e eu fui conhecer o movimento um pouquinho depois de ter escolhido esperar. E por conta disso, desde então, eu tenho escolhido esperar. Eu escolhi esperar desde que eu me converti aos 14 anos de idade. Deus sempre colocou no meu coração que Ele sempre tem algo bom pra gente. E muito mesmo antes do movimento surgir, eu já tinha escolhido esperar. Na verdade, foi uma escolha, porque quando a gente entende que Deus ele tem um plano perfeito pra gente, que as coisas são boas, perfeitas e agradáveis, você decide que você não quer algo meia boca, você quer algo que é para a vida inteira, para sempre. Então vale a pena esperar por conta disso. As maiores dificuldades para quem escolheu esperar, principalmente para mulheres que sofrem de TPM, né, que eu acredito que todas as meninas sofram, é saber não ceder à carência, né? Porque muitas vezes a gente fica com momentos de carência, mas a gente entende que Deus conforta o nosso coração porque a gente quer um para sempre. Então vale a pena esperar algo que seja muito maior do que nós mesmos, não aquilo que vai passar, e sim algo que vai ser duradouro e para a vida toda. Não, na verdade a gente é normal e a gente tem atração, a gente tem desejos como qualquer outro ser humano, até porque nós somos feitos de carne e osso, mas a gente entende que eu não sou escravo dos meus desejos e não sou escravo dos meus sentimentos. Então, os meus sentimentos, assim como meu coração, são enganosos. Então eu preciso entender o que está se passando para poder tomar a decisão certa e não simplesmente ceder a um desejo momentâneo, porque a gente muda conforme vai passando o tempo. Então a tendência é a gente, depois que faz algo, quando a gente age por impulsividade, a gente se arrepende depois. Então a gente pensa muito bem antes de fazer as coisas para não se arrepender. Eu acho que assim, não tem uma maneira... dizer que tem uma maneira de como aquela pessoa vai ser a pessoa de Deus, mas
eu acredito que as coisas de Deus, elas são naturais. Então é algo que nasce de uma vontade natural e cresce como uma amizade, como uma proximidade intencional, claro. Mas assim, em muita oração, eu acho que a resposta de Deus é a paz no coração. Então, sentir aquela sensação de que você tá com aquela pessoa e você não tem que ficar pisando em ovos, ou então você não tem que ficar fazendo algo para agradar. É simplesmente a sensação de ser você mesmo quando você tá com aquela pessoa e a certeza de que Deus tá naquele relacionamento, né? Sentir que você pode ser você mesma com aquela pessoa e sentir a paz de que Deus está naquele relacionamento. As pessoas se assustam, né? Porque elas olham pra você, nossa, mas eu acho que você tá perdendo tempo, que nossa, vai ficar esperando eternamente. Mas o esperar não é um estado de eu não vou fazer nada, mas é simplesmente uma decisão de saber entender se realmente aquela pessoa que tá se apresentando pra você, ela realmente vale a pena começar um relacionamento com ela, é pra vida inteira ou então é uma coisa momentânea. Então, mas as pessoas, elas se assustam porque existe um preconceito, sim, em relação a isso, porque na nossa sociedade de hoje o jovem está cada vez mais vivendo de momento, então ele assusta quando alguém tem uma decisão dessa, de esperar o melhor de Deus, não simplesmente fazer as coisas que me dão vontade. Tem um versículo que me deixa muito em paz, assim, toda vez que eu leio, ele acalma muito meu coração, que é Daniel 12:13. E você prosseguir em sua jornada sem ficar ansiosa ou preocupada, fique tranquila. Quando tudo tiver passado, você se levantará para receber a sua recompensa. Então é mais ou menos assim, eu penso que quando o momento chegar, não tem nem como imaginar como que vai ser a felicidade desse momento. É algo assim, único, né? É uma recompensa da qual a gente sempre sonhou, mas colocar uma imagem é um pouco difícil. Eu não consigo colocar uma imagem definida. A gente sonha e planeja, mas eu acho que Deus, ele vai surpreender todas as expectativas. Eu acredito, né, que ele vai surpreender todas as expectativas. Escolher esperar pra mim é confiar que Deus tem sempre o melhor pra gente. Eu escolhi te esperar. Eu escolhi te esperar. Eu sou o Gerson da Michele. Eu sou a Michele do Gerson. Estamos casados há mais de 15 anos, temos 2 filhas. E nós escolhemos esperar. Como muitos adolescentes criados dentro da igreja, eu quis conhecer o mundo. E alguns anos de experiências ruins no mundo, eu decidi voltar para a igreja. E quando eu voltei para a igreja, eu fiz amizades, comecei a arrumar uma namorada, que não deu certo, foi pouco tempo. Depois fui arrumar outra namorada, e essas meninas, elas eram assim, não queriam nada sério. Então isso me despertou aquilo que eu tinha aprendido no mundo. Até que aos 19 anos eu fiz um voto ao Senhor e falei para o Senhor, para Deus, que não tocaria mais naquilo que Ele não me desse. Eu e o Gerson, a gente era amigos, confidentes, melhores amigos. Então eu nunca imaginava que ele seria a pessoa que Deus tinha preparado para mim. Certa ocasião a gente se encontrou no pátio da igreja e um olhou para o outro e falou assim: nossa, eu acho que pra gente casar a gente vai ter que ir embora daqui dessa cidade, porque não tem ninguém nessa cidade para nós. Ou chegar alguém novo, né? Tem que chegar alguém novo. Foi bem assim, e a gente sorriu e ficou assim, sempre amigos. Ele falando o que ele esperava, os sonhos dele, eu também. Momentos difíceis, ele sempre estava ali junto comigo. Falava, não é agora, não é você. Inclusive ele, né, na adolescência também, eu tava com 14 anos, ele chegou, pediu para namorar, mas eu achei que não era o momento mesmo. Então, eu senti que foi o momento certo, foi justamente quando ele foi embora, que eu senti muito a falta dele, a ausência dele. Eu comecei a orar, falei para Deus, o que eu tô sentindo, né, porque eu nunca tinha sentido aquilo por ninguém. Uma vontade de estar perto, saudade, E o compromisso que eu tinha com Deus, eu falei, eu só vou entregar meu coração quando
quando realmente eu tiver certeza desse sentimento. Depois que nós casamos, a Michelle falou assim, você lembra que Deus falou para você que a tua preparada era aquela que você ajudava? Eu falei assim, eu lembro, mas em que eu te ajudei? Aí ela falou, os momentos que eu ajudei a vida dela. Sempre nos momentos de mais, assim, crise, turbulência, né? Crise, ele sempre estava lá. Eu andava um pouquinho e encontrava com ele. Então, Deus sempre preparava isso. É como Deus fala, né, que a gente reconhece esse momento. Eu disse assim, eu só vou dizer eu te amo para uma pessoa que eu tenha certeza. Eu não vou nunca usar essa palavra tão forte, que é o amor, para alguém que não seja aquele com quem eu vou me casar, né? Então, o dia que eu senti e falei isso para ele, eu tive a certeza que era ele a pessoa que Deus tinha preparado para mim. Quando a gente decide não tocar mais naquilo que Deus não nos tem dado, parece que o inimigo ele te oferece tudo que você gostaria de ter. E cabe a você, cabe a mim, somente a mim, dizer não. Então, eu consegui, graças a Deus, eu consegui dizer não. Eu acho que a maior dificuldade mesmo do jovem é assim, a gente tem amigos e aí você chega, você fala pra amiga, eu escolhi esperar, né? Eu quero me entregar pro meu marido, eu tenho que ser como um presente pra ele, tenho que dar o meu melhor pra ele, né? E guardar esse momento para que esse momento seja especial. Aí as pessoas muitas vezes dão risada, não acreditam que isso seja possível. Isso é o mais comum. Não acreditar que isso seja possível, mas é possível porque a gente está aqui e é prova disso. Então, muitas amigas falavam, não, você tem que experimentar, é muito bom. E eu tinha certeza, eu falei assim, não, o melhor de mim já está reservado. Então, é isso que eu tinha em mente mesmo. As oportunidades apareciam, mas eu sempre decidi guardar e procurar sempre satisfazer as minhas vontades em Deus. Isso que é o mais importante, porque aí você consegue ter futuramente um casamento pleno. Um grande fruto é o exemplo, porque hoje muitos jovens chegam a conversar com a gente, porque somos jovens também. Quando eu casei com o Gerson, eu tinha 18 anos e ele tinha 22 anos. Então, nós somos novos. E muitos jovens vêm perguntar, e isso traz esperança para eles, porque é possível. E os frutos são esses. Eu também tenho uma filha, hoje adolescente, com 14 anos, e ela sempre pergunta, e eu falo para ela, conta a história, e agora ela tem se interessado mais ainda pela nossa história, e gosta de ouvir novamente, e é um exemplo que a gente deixa, um legado mesmo, e que é a melhor opção. É uma tranquilidade, porque a nossa filha vendo o exemplo da gente, ela é calma, ela está buscando a satisfação dela em Deus primeiro. Então isso é muito bom. E assim, com tranquilidade no coração, com alegria. Não é um sacrifício. Na verdade, traz paz para o coração. Então é muito bom. Então é o legado que a gente deixa. Isso que é o mais legal de ter esperado. Admira meninos, uma paquerinha, mas não passa disso. Chega, conta pra mãe, eu achei que o menino tal muito bonito. Pai, eu gostei, o menino era muito bonito, de olhos claros. Eu falei assim, filha, que bom, né? Que bênção. Ela falou pra mim, mas será que ele tá no mesmo propósito? Então sempre a pergunta que ela faz, será que ela tá no mesmo propósito que eu? Então é o legado mesmo. O hormônio não se converte. Então nós nunca poderemos saciar os nossos desejos carnais, a não ser que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então escolher esperar para mim é isso, é ser cheio do Espírito Santo. Escolher esperar para mim é ter a certeza absoluta, a convicção de que o melhor de Deus está reservado para nós, no momento certo, na hora certa, da melhor forma que Deus pode dar para a gente. Então, escolher esperar é ter paciência, é vencer a ansiedade e ter uma vida plena com Deus antes de qualquer coisa. Eu escolhi te esperar. Eu escolhi te esperar. Meu nome é Raniel. Meu nome é Gabriela. Nós namoramos há 1 ano.
e estamos noivos há 4 meses. E nós escolhemos esperar. Esperar é um sinal de que nós estamos caminhando e não estamos parados. Eu escolhi esperar quando eu tinha 11 anos de idade, quando eu fiz o voto de que eu só namoraria o homem com quem eu me casaria. Então eu escolhi esperar desde 11 anos e só depois de 12 anos é que eu fui ter o meu primeiro namorado e daqui a pouco nós vamos nos tornar marido e mulher. E nós entendemos de Deus que esse era o propósito para o nosso relacionamento. E nós decidimos esperar por conta disso, porque foi Deus que nos pediu. Então nós nos conhecemos, nós nos tornamos amigos, nós escolhemos esperar durante um tempo e então nós entendemos que aquele era o momento em que Deus nos disse o sim, o tão esperado sim. Isso é muito difícil, você ver coisas lá fora e permanecer. Mas eu acho que o que eu pude encontrar foi algo muito maior do que um relacionamento. Eu encontrei alguém para minha vida toda, alguém que Deus separou para mim. E quando eu me deparei com isso, eu entendi o valor que tem a espera. E Deus tem um plano melhor, muito melhor do que eu podia ter escolhido, né? Ele me deu algo porque eu realmente decidi esperar que Ele fizesse o que era melhor para mim. Dentro do relacionamento, o desejo, a atração, eles vão vir, eles vão acontecer e é natural que isso aconteça. Até porque a proximidade, o contato, mas o grande lance é entender que realmente Deus tem algo melhor, Deus tem algo melhor no momento certo, Cada passo em falso que você dá, na verdade, você está tirando um pouquinho daquela cereja do bolo que realmente vem depois do casamento. Uma das coisas que mais me impactou é, por exemplo, a questão do contato mesmo, da intimidade, a relação sexual, é imaginar assim, caraca, eu vou para minha lua de mel e eu já não vai ter nada de novo. Eu acho que isso foi o que mais, não por uma imposição, acabou se tornando um valor para nós, né? Eu acho que não é porque alguém te diz que não se deve ter nenhum tipo de contato ou que se deve fazer dessa forma. Para ter uma ideia, nós decidimos, mesmo antes que qualquer liderança na igreja a gente viesse expor isso a eles, nós decidimos já orar por isso, né? Antes mesmo de tocar nesse assunto. Então, quando nós fomos apresentar isso para os nossos líderes, né, falar sobre o interesse no relacionamento, nós já estávamos em processo de oração. Então, não é uma imposição, mas tem muito a ver com aquilo, com esse valor mesmo, né? Eu quero o melhor de Deus. Eu acho que a melhor coisa dos frutos em que nós colhemos como relacionamento é ver uma família restaurada. Então, nós somos frutos de famílias em que houve separação, em que houve relacionamentos destrutivos, em que vários conhecidos e parentes nossos tiveram relações antes do casamento e depois, quando entraram, foi uma situação tão desagradável, a família acabou sendo exposta, enfim. Então, essa nossa escolha nos trouxe também essa reestruturação da nossa família. Hoje, graças a Deus, a família entende isso como um valor. E os nossos sobrinhos, os nossos primos, que são menores que nós, entendem essa valorização. Então, nós ganhamos muito como relacionamento, como casal. Como é bom saber que o Raniel foi feito para mim e como é bom saber que eu fui feita para o Raniel e para desfrutarmos dessa intimidade que não é uma intimidade de toque, mas é uma intimidade de presença, é uma intimidade em que quando eu olho para ele eu sei o que ele está pensando, não porque eu estou deduzindo, mas porque eu o conheço. E isso é um dos frutos tão preciosos que a gente tem colhido que vale a pena. É entender que o relacionamento é uma forma também de falar de Deus, né? Por meio do que nós vivemos enquanto um casal, né? É uma forma de testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida primeiro. É a própria expressão de Deus. Então, quando alguém nos pergunta sobre isso, nós sempre falamos que bom que o nosso relacionamento tem te levado à essência do amor de Deus, à essência da intimidade com Deus e do quanto nós ganhamos por escolher esperar. Nunca é uma privação, mas é um prazer saber que eu posso conhecer o Raniel
com ele falando sobre coisas tão íntimas dele e que se eu tocasse, eu jamais saberia que existem tantos traumas, tantas questões felizes que ele tinha vivido. Esperar para mim é entender que Deus, Ele pode me surpreender a cada dia com aquilo que eu não imaginava, mas que Ele já preparou para mim. Esperar é entender que o melhor sempre está por vir, em que eu não estou parado, eu estou caminhando. Eu escolhi te esperar. Eu escolhi te esperar.